Dr. Frank, o que o senhor acha do ultimato do Donald Trump dizer que uma civilização essa noite morrerá, no caso o Irã? Puxa, Ricardo, é muito interessante essa situação, né? Que ele falou que a civilização do Irã vai acabar esta noite. Que coisa terrível. Mas será que esse cara vai fazer alguma coisa tão dramática, tão horrível, horripilante de acabar com o Irã? 80 milhões de pessoas. De que maneira? Uma bomba atômica? Não é possível, não acredito. Mas o que eu sei, isso sim, que ele pode bombardear toda a estrutura petroleira do, do Irã. E além disso, as usinas de água, não? Preparando água, retiram o sal da água do mar e vira potável, e isso é a água que eles consumem. Não tem uma água assim de fontes naturais. É essa água através dessa usina. Se eles atacam isso, vai morrer de sede muita gente. O petróleo até que dá para suportar. Não? Também é um problema terrível. Não? Faltar energia petrolífera no mundo. De uma maneira direta ou indireta, vai afetar todo mundo isso. Sem a menor dúvida, Ricardo. Então, o que acontece? Eu acho que às vezes, será que não interpretaram mal, me pergunto? Será que é verdade? Apesar que esta pessoa, o Donald Trump, é uma pessoa que fala e depois fala outra coisa. Não? Já com o problema de Irã mesmo, falava uma coisa e depois já mudava. Dava um prazo e depois mudava. Agora está dando esse prazo esta noite. Meu Deus, isso é um assunto bestial, não tem explicação. Claro que existe um grande problema aqui na divisão geopolítica do mundo, não? Ocidente contra Oriente. Ou então, mais especificamente, Rússia e China contra a Europa e Estados Unidos. É mais ou menos assim, um esboço da coisa. Essa divisão geopolítica assim, ampla que a gente vê, é isto, essa divisão do nosso mundo. E por que essa divisão? Por que o Ocidente considera o Oriente, os seres humanos do Oriente, piores do que os seres humanos do Ocidente? E vice-versa. O Oriente considera que os seres humanos do Ocidente são piores do que os seres humanos do Oriente. É um absurdo. É um absurdo que não tem cabimento não pensar um pouquinho sobre isso. Como que a gente pode valorizar um homem mais do que outro homem só por causa de que nasceu num lugar ou num outro lugar? Se nossa casa é a terra de todo mundo. Quem é o dono da terra? A humanidade, não é Donald Trump, não é Vladimir Putin, nem é Xi Jinping. Que absurdo! Como é que estamos? Como que a mente ficou tão terrivelmente dividida, confusa? Isto daqui é desastroso. Mas não pense que é a guerra do bem contra o mal. Isso não existe. Não é possível. O bem nunca luta contra o mal. A guerra é do mal contra o mal. Não adianta dizer que só o Irã é o mal e que Israel e Estados Unidos é o bem. Porque no Irã vai achar que o mal está em Irã, em Israel e nos Estados Unidos. E lá, em Israel e Estados Unidos, vão achar que o mal está em Irã. E aí como que fica? É uma guerra de quem acha que é o bem contra o que eles acham que é o mal. Do outro lado, a mesma coisa. Um lado endemonia o outro lado. Então, de um lado diz,
eu sou o bem e você é o mal. O outro lado diz, não, eu é que sou o bem, você que é o mal. Então não é guerra do bem contra o mal, é do mal contra o mal. Porque o bem não faz guerra. O bem está próximo de Deus. O bem é o amor. O bem é a verdade, é a beleza, a harmonia. Isso é o bem. E o mal é o próximo do diabo. Então, está ao lado de quê? Não do amor, da beleza, da harmonia. Esse outro lado, ou os dois lados, estão do lado demoníaco. Qual é o lado demoníaco? Eu sou melhor que você. Da arrogância, do egoísmo. Você não vale nada. A culpa. Você é culpado de tudo. Você é terrorista, eu não sou terrorista. E o outro lado fala, não, você que é o bandido, eu sou o bom. Então é um jogo dialético estúpido. Extremamente estúpido. Quando vai acabar isso? Com esse desastre. O que vai acontecer dentro desta situação que se encontra o mundo? Vai ser abertas as portas do inferno. Mas as portas do céu estão abertas. Sempre estiveram. Os que estão no céu, como eu estou no céu. Porque eu não tomo partido por nenhum ser humano. Todos somos irmãos. Eu compreendi muito bem esta questão de Jesus. Todos somos irmãos. Eu sou filho de Deus, diz Jesus. E todos somos irmãos. Pois bem, se Ele é filho de Deus e todos somos irmãos, nós somos irmãos de Jesus, nós também somos filhos de Deus. Então, esta é que é a situação que se apresenta, a situação correta. Não precisa ser um gênio para você compreender isto. Aqui este mundo é de todos os seres humanos. Mas vai existir uma separação, sim. A partir desta situação caótica que vai se apresentar, é a separação entre a verdade e a mentira. E a verdade é vivida agora, aqui e agora. Não é amanhã, não é depois da guerra que eu vou viver a verdade, que eu vou viver o amor. É aqui, fora da guerra. Mas nós observamos com muita compaixão essa guerra, porque muitos inocentes estão sendo sacrificados. Imagina, como dá para você aguentar 40 dias até sem comer, sem petróleo, mas você não aguenta 10 dias sem água. É terrível. Isso é desastroso demais. E o que vai acontecer se o Donald Trump realmente executa o que ele está falando? É um tormento. Isso é um tormento muito, muito grande para a humanidade. Então o bem fica no lugar onde está. O reino do céu. O reino do céu aqui na terra não é o paraíso, mas é a compreensão, é o autoconhecimento, é conhecer a verdade libertadora, que é o amor, a verdade, a luz, a beleza desse Evangelho de Jesus, que nós temos que agora trazer à luz. É a única solução, não tem outra. Quem pode ter outra que não seja guerra e que seja pacífica? Só depois desse desastre que as pessoas vão nos dar conta, e já tem gente, claro, que está percebendo isto, que o reino do céu tem que começar aqui na terra. E depois, claro, vai ter continuidade. Mas aqui na terra é o alvorecer do reino do céu, mas vai ser duas oposições, vai ter uma, o reino do céu vai ficar, o reino do céu vai ficar aqui, depois do ponto de mutação, depois de se ajeitar todo esse desastre que está aí, então chegamos ao ponto de mutação. Mas é dramático essa situação, mas muito mais dramático é a aniquilação, é a Armagedon, a guerra nuclear. Isto que tomara que não aconteça. Tomara que não aconteça. Mas aconteça o que acontecer, o ponto de mutação,
Se acontecer antes do Armagedon, é lindo isso, uma beleza. Mas se acontecer primeiro o Armagedon, é um desastre. Aí a terra fica escombros. Mas desses escombros, o corpo de Cristo vai providenciar o alvorecer de luz e vida aqui na terra. É isso que foi bom falar.